Imagina a cena. A gente está lendo um livro super complexo, denso, e aí, quando a gente acha que já acabou, lá na última página, nos agradecimentos, a gente encontra a verdadeira chave para entender a obra inteira. Isso é bem raro, né? Muito. Mas, na nossa investigação de hoje, a fonte que a gente tem na mesa é exatamente isso. Com certeza. Porque, assim, à primeira vista, o que a gente tem aqui parece ser só um daqueles e-mails burocráticos de encerramento, sabe? Aquela mensagem padrão de muito obrigada e até a próxima de um curso online. Sim, aquele e-mail que a maioria das pessoas só arquiva sem ler. Exato. E o tema desse curso é Budismo através de suas escrituras. Mas, sobre essa superfície super administrativa, bom, vamos desvendar isso. A nossa missão hoje é entender como essa mensagem tão breve de despedida esconde, na verdade, lições profundamente subversivas. Uhum. Lições sobre como a nossa mente aprende, como a gente deve interagir com textos que são considerados sagrados e, principalmente, como lidar com as nossas falhas humanas. E olha, o que é fascinante aqui é justamente esse contraste, sabe? Entre o formato e o conteúdo. Porque, quando as aulas de um curso terminam, a expectativa geral de quem está participando é de uma formalidade mecânica. É um certificado gerado ali automaticamente e tchau. Exatamente. Uma porta que se fecha. Mas o instrutor desse curso sobre escrituras budistas faz um movimento muito inesperado. Ele meio que transforma um espaço que costuma ser super inócuo num manifesto filosófico mesmo. Nossa, sim. Ele oferece para quem lê um guia, e não só para continuar estudando as escrituras, mas para repensar a própria infraestrutura do pensamento crítico. E ele faz isso sem perder tempo, né? O texto já começa desconstruindo o próprio fim do curso. O instrutor não diz só, continuem lendo essas escrituras porque é super legal e interessante. Não, de jeito nenhum. Ele apresenta um mapa exato, uma estrutura lógica que justifica o porquê de alguém continuar se engajando com esses textos tão antigos. E aí ele divide isso em 3 propósitos muito específicos, muito intencionais. Isso, a tripla finalidade da leitura, né? Isso. O primeiro, claro, é estudar o budismo como um grande movimento religioso, aquela lente histórica bem clássica. O macro. O segundo propósito é compreender o que ele define como a atividade humana das escrituras. E o terceiro é aprender, a partir dessa leitura, sobre si mesmo. E essa progressão é uma obra de arquitetura argumentativa genial, porque o texto começa lá no nível macro, como você falou, pede que o estudante observe a religião como uma força gigante que varre continentes, constrói templos, move impérios. Aquela visão de satélite, né? Da história e da sociologia. Exato. E aí a lente vai se ajustando para uma escala mais antropológica, focando no ato mecânico mesmo e até político de fazer uma escritura. E por fim, ele dá um salto para o micro. Para a intimidade. Isso, a intimidade do autoconhecimento. A bússola sai do mundo lá fora e aponta diretamente para quem está lendo. Mas, peraí, vamos pausar nesse segundo ponto, porque eu fiquei muito curiosa quando eu estava lendo. O que exatamente esse texto quer dizer com a atividade humana das escrituras? É um termo curioso, né? Sim, porque, para quem não está muito acostumado com o jargão teológico, soa meio enigmático, porque a gente costuma tratar texto sagrado como algo meio intocável, tipo como se tivesse caído do céu já encadernado, sabe? Como assim atividade humana? Mas é justamente essa a quebra de paradigma que ele propõe. Reconhecer essa atividade humana é tirar aquela aura mágica do texto, sabe? E entender a engrenagem mundana, o dia a dia por trás dele. Tá. Porque, escrituras não se materializam no vácuo. Elas são escritas por mãos trêmulas de pessoas reais, são copiadas por pessoas com sono. Nossa, com sono, com fome, né? Exato. São traduzidas por estudiosos que muitas vezes têm agendas políticas próprias. E são editadas por concílios, reuniões de pessoas que decidem o que entra e o que sai do texto oficial. É uma seleção humana. Sim. O instrutor está pedindo que o leitor encare o texto sagrado também como um artefato da biologia e da sociologia humana. Isso exige de quem lê entender as intenções, as limitações culturais e até os preconceitos da época em que aquelas palavras foram registradas. Entendi. Então, entender a atividade humana é, no fundo, abraçar a bagunça que é a construção da história. Exatamente isso. Mas aí, a gente chega no terceiro ponto dele, que é
ler essas escrituras para aprender sobre si mesmo como ser humano. E eu confesso que isso me levanta uma certa suspeita. Sério? Por quê? Não sou um pouco narcisista? Tipo, pegar textos que sobreviveram a milênios, que moldaram civilizações inteiras lá na Ásia e reduzir tudo isso a uma ferramenta de autoajuda contemporânea? Ah, entendi o seu ponto. Sabe? O instrutor não estaria, de certa forma, banalizando a carga histórica pesada da religião ao dizer: lê isso aqui para descobrir quem você é. Olha, é um questionamento essencial. Se a gente ler de forma superficial, pode mesmo parecer uma apropriação bem egoísta do passado. Não. Contudo, a mecânica pedagógica do budismo opera de um jeito diferente. Não se trata de ler o texto para confirmar crenças que a pessoa já tem. Isso sim seria o verdadeiro narcisismo. Tá, e o que seria, então? Trata-se de usar o texto como uma superfície polida, como um espelho. Quando alguém estuda as reações humanas diante do sofrimento, da impermanência, do desejo, coisas que foram descritas há mais de 2000 anos, inevitavelmente a pessoa acaba confrontando como ela reage a essas mesmas questões hoje. Nossa. O texto serve para desafiar as certezas. O objetivo acadêmico tradicional costuma ser dominar o objeto de estudo, né? Dissecar o passado ali na mesa de cirurgia. Sim. Mas aqui, a proposta é inverter isso. É permitir que o passado estude e disseque o nosso presente. Caramba, ou seja, a história não é o destino final da leitura, é só o veículo. Uhum. A escritura acaba se tornando um espelho cirúrgico. Mas olha, isso nos leva a um problema prático imenso. Qual? Pensa comigo, se os textos sagrados contêm toda essa atividade humana que a gente acabou de falar, que é cheia de erro de tradução, de visões políticas de uma época antiga, e ao mesmo tempo a gente precisa usar isso como espelho para o autoconhecimento, Certo. como é possível ler algo tão complexo e tão imperfeito sem absorver junto essas distorções? Como é que a gente olha para esse espelho rachado sem se cortar? Essa é a grande questão. E é aí, para quem está acompanhando a gente, que o material apresenta a metáfora mais impactante de toda a discussão. Sem dúvida. Para mim, esse é o ponto de virada do documento. Totalmente. Porque para resolver esse impasse de como consumir informações que são falhas, o texto resgata uma história super antiga do folclore budista lá do Sri Lanka. A lenda do pássaro Chakravaka. Isso, o pássaro mitológico Chakravaka. E segundo o folclore, a grande genialidade dessa criatura não é mágica, é uma habilidade anatômica impossível e fascinante. Que é uma imagem muito vívida. Muito. A lenda diz que se uma tigela contendo uma mistura de leite e água for colocada na frente do Chakravaka, ele consegue usar o bico para beber única e exclusivamente o leite. Deixando toda a água ali intocada no recipiente. Ele não joga a tigela longe porque o leite está aguado, sabe? E ele também não engole tudo de uma vez sem pensar. Ele separa perfeitamente o que nutre daquilo que dilui. Essa imagem é brilhante. Historicamente, os autores budistas usavam essa metáfora direto para instruir os estudantes sobre como abordar qualquer leitura dogmática. Eles basicamente diziam: sejam como o pássaro Chakravaka. Extraiam o que é verdadeiro, o que é ético, o que é aplicável na vida, que é o leite, né? E deixem para trás as inconsistências históricas, os dogmas obsoletos e as falhas humanas, que seria a água. E fazer isso exige uma ginástica mental absurda. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o golpe de mestre do instrutor nesse meio não é só recontar uma lenda bonita. Não. É aplicar a lenda contra ele mesmo. Ele escreve com todas as letras, pedindo aos alunos do curso que façam exatamente a mesma coisa com o material que ele acabou de ministrar. Isso é muito forte. Sim, ele assume que o seu próprio trabalho, a sua didática, a estrutura das suas aulas contém água e diz que a responsabilidade de filtrar o leite das falhas dele é de quem está aprendendo, é do aluno. Isso é uma raridade. Muito raro. Quando foi a última vez que a gente viu alguém que está investido de uma autoridade acadêmica, sabe, o professor de Harvard, chegar e dizer: olha, o meu trabalho é imperfeito, não aceitem tudo que eu disse como verdade absoluta? É uma demonstração de humildade radical. E isso desestabiliza toda aquela dinâmica tradicional de poder na educação. Porque
Geralmente o professor é visto como a fonte de água limpa, né? E o aluno é só o recipiente vazio esperando ser preenchido. A educação bancária, né? Exato. Mas ao admitir que o curso dele está misturado com água e leite, o instrutor devolve à agência o poder de escolha para o estudante. Ele liberta as pessoas daquela obrigação asfixiante de ter que aceitar um pacote fechado de informações. E isso exige reconhecer que nenhum sistema, seja um software de educação à distância hoje em dia ou uma tradição milenar, é isento de ruído, né? Com certeza. Se a gente trouxer isso para nossa realidade prática no dia a dia, é como se o pássaro chacravaca ensinasse a arte do garimpo mental. Boa analogia. Porque é muito fácil agir de forma binária quando a gente vê uma falha. Imagina um garimpeiro amador. Ele desiste no primeiro punhado de lama e diz: essa montanha não presta, não tem ouro. E joga tudo fora. Já o fanático, por outro lado, ele engole a lama inteira e jura para todo mundo que tem gosto de ouro. Sim, é o extremismo. Mas o garimpeiro experiente, ele sabe que a lama faz parte do processo, né? Ele lava a terra repetidas vezes, com muita paciência, até a pepita brilhar no fundo da bateia. Mas isso exige trabalho. Nossa, exige um esforço cognitivo brutal, para sermos bem honestos. Porque viver na era contemporânea é estar submerso em misturas que são muito mais tóxicas do que só água e leite. Ah, sem dúvida. E a via do chacravaca vai contra os nossos impulsos de sobrevivência mais básicos. O nosso cérebro busca atalho mental o tempo todo para economizar energia. O cérebro é preguiçoso. Total. É imensamente mais confortável abraçar extremismo. É mais fácil santificar um texto, uma ideologia política ou, sei lá, um influenciador na internet e engolir cada palavra inquestionavelmente. Ou o oposto, né? Encontrar uma única contradição, um errinho e cancelar todo aquele corpo de conhecimento na hora. A cultura do cancelamento está aí para provar. Exato. Ter discernimento ativo dá muito trabalho. Exige tolerar a ambiguidade. Tolerância de saber que pessoas que são brilhantes podem estar espetacularmente erradas em alguns pontos e que ainda assim o leite das boas ideias delas vale o esforço da separação. E isso nos leva diretamente à próxima revelação desse documento. Porque tem uma coisa aí. Qual? Se o instrutor admite de forma tão sincera que ele e o curso trouxeram bastante água para a tigela, surge uma questão mecânica meio óbvia. Quem foi que forneceu o leite? Sim. Sabe, se o sucesso, a nutrição mental e as grandes epifanias dessa jornada do curso não saíram exclusivamente do brilhantismo isolado do professor, qual é a verdadeira fonte de aprendizado ali naquele ambiente virtual? E a resposta que o e-mail dá a essa pergunta demole outro mito que é profundamente enraizado na nossa cultura, que é a ideia do gênio solitário no topo da montanha, sabe? Ou, nesse caso contemporâneo, do acadêmico inatingível lá atrás da tela brilhante do computador. Exatamente. O texto quebra essa ilusão, declarando que a riqueza real, o conhecimento vivo que as pessoas levaram daquela experiência, foi forjado coletivamente. No grupo. Isso. O instrutor aponta lá que os maiores sucessos da classe surgiram das contribuições dos próprios estudantes. Nas discussões super fervorosas nos fóruns, nas respostas que eles davam uns aos outros, nas conexões inesperadas que a comunidade foi construindo em cima dos materiais que o professor postou. O professor forneceu o arcabouço, mas quem construiu a casa de verdade foram os alunos. Perfeito. Mas o texto vai ainda mais fundo nos bastidores. Ele lista nominalmente uma equipe gigantesca que sustentou a própria existência do curso. E não é um aceno genérico, tipo, obrigado à equipe. É um reconhecimento super cirúrgico do trabalho invisível. E ao fazer isso, ele evidencia como a produção do saber é totalmente dependente da infraestrutura técnica e humana. Totalmente. Não existe transmissão de ideias super elevadas, filosóficas, sem as pessoas que apertam os parafusos no dia a dia. E a lista é exaustiva, de propósito. Ele cita, por exemplo, a Alexis Bader, pelo apoio no design do curso, e a Diane Moore, pela concepção original da ideia e pelo encorajamento constante. E ele menciona também vários co-instrutores, né? Sim, o Charles Carsons, a Kate Hartman, a Georgia Kashnik, o venerável Upali Strymon e o Devin Zuckerman. Mas a virada incrível mesmo, pelo menos para mim, acontece quando ele foca na equipe de suporte técnico.
no pessoal dos bastidores. Ah, sim, ele faz questão de nomear todo mundo. Ele cita o Zachary, a Ryan e a Hannah. Passa pela Roberta, pela Erika, a Jenny e a Teresa. E vai até o Alex, o Kevin e o Morgan. É uma galera. É muita gente. E o insight fundamental aqui não está só em citar esses nomes todos. Está na razão do agradecimento. Ele agradece especificamente a essa equipe de TI pelo bom humor e pela paciência. E aí a gente se pergunta por que destacar duas qualidades emocionais tão mundanas no meio de um projeto sobre escrituras sagradas antigas. Por quê? Porque a paciência da equipe de tecnologia, a resiliência de um designer gráfico que tem que refazer uma página inteira, ou o bom humor de um editor de vídeo ali lidando com um sistema que trava toda hora, essas coisas são, literalmente, o que mantém o canal de comunicação aberto. Milenar simplesmente não atravessa o abismo digital. Ela não chega no aluno. O meio afeta a mensagem. Então, a infraestrutura colaborativa, essa galera invisível, não é só um adereço, não é só um suporte técnico. Ela é parte da matriz do próprio aprendizado. Eu acho fascinante pensar nisso. A gente costuma ter muito aquela ilusão de uma linha direta entre a nossa mente e o texto, ou entre a nossa mente e o professor que está ali na tela, como se fosse uma coisa só de nós dois. Uma transmissão telepática, quase. Mas o que esse material mostra é uma teia infinita de interdependência. O conhecimento nunca flui no vácuo. E o fato de um instrutor admitir isso publicamente, acreditando o bom funcionamento da tecnologia e as faíscas criativas dos alunos como o verdadeiro leite do curso, isso humaniza o ensino de um jeito lindo. Muito. E ele não está só teorizando sobre a modéstia budista, sabe? Ele não está só falando da boca para fora. Ele está documentando a aplicação prática dessa modéstia nos bastidores de um projeto moderno. É a prova concreta de que o conhecimento vivo é um ecossistema, não é só fazer um download de um PDF. É o casamento perfeito entre a forma e o conteúdo. A interconexão entre todos os seres, que é um dos pilares da filosofia que estava sendo ensinada ali, se reflete na própria ficha técnica do projeto. O mito do pensador isolado é substituído pela realidade de uma comunidade inteira suando junta, lidando com prazo curto, com bug no sistema, com estresse e tudo isso apoiado pelo bom humor mútuo. Essa atitude muda radicalmente como a gente avalia o sucesso de qualquer empreendimento intelectual, né? O sucesso deixa de ser sobre o quão impecável e perfeito o líder se apresenta lá na frente e passa a ser sobre o quão resiliente e conectada a equipe consegue se manter para viabilizar essa troca de ideias. O que nos ajuda a amarrar todo o sentido dessa nossa análise de hoje. Vamos recapitular o tamanho da jornada que esse simples e-mail desencadeou. Vamos lá. A gente começou lidando com o desafio de entender por que a gente continua a ler esses grandes textos. E a gente descobriu que o mergulho na história serve, em última instância, para mapear as complexidades do nosso próprio ser humano, as nossas próprias contradições aqui no presente. Isso, o espelho. Depois, a gente entendeu a importância de não romantizar a produção dessas escrituras, reconhecendo aquela atividade humana presente nelas. A mão trêmula de quem escreveu. E aí, diante do medo de absorver os erros do passado junto com o aprendizado, a gente foi apresentado a lenda magnífica do pássaro Chakravaca, que exige da gente aquele esforço diário de beber só o leite do conhecimento e deixa a água barrenta da ignorância ou do preconceito lá no fundo do copo. Sim. E, para coroar tudo isso, a quebra da ilusão do gênio solitário, revelando esse coro invisível de vozes de técnicos, de designers e estudantes que, de fato, constroem a sabedoria real no dia a dia. É uma jornada em tanto. E como é que a gente fecha uma reflexão com tantas camadas de complexidade? Porque, olha, depois de passar por debate antropológico, análise crítica, reconhecimento de infraestrutura de TI e essas metáforas todas sobre pureza e discernimento, a amarração final que esse e-mail faz é surpreendente pela sua singeleza. Demais. O instrutor encerra a comunicação oficial inteira usando um desejo que é muito antigo. Um desejo que é enraizado lá na tradição budista, mas que transcende qualquer religião, né? Ele simplesmente deseja para todo mundo que haja felicidade. Na língua original do texto, o famoso "may you be happy" é de uma simplicidade que chega a ser quase
cortante depois de tanto peso intelectual, não é? Mas é exatamente essa simplicidade que dá força para o gesto. Tem uma elegância profunda em ancorar toda aquela carga cognitiva, todo o peso de um curso denso, num sentimento humano que é tão elementar, tão universal. É verdade. Isso nos lembra do propósito final da erudição. Por que todo esse esforço exaustivo de garimpar o ouro da mente? Por que a dor de confrontar as falhas das instituições, das religiões e dos nossos líderes? Por que dar tanto duro para tentar ser um pássaro chakravaka e filtrar o mundo todos os dias? Pra que tudo isso? O objetivo de acumular compreensão no fim do dia não é arrogância acadêmica. Não é para vencer debate no Twitter ou para portar um diploma na parede. O objetivo final do conhecimento deve ser o alívio do sofrimento e a promoção de uma forma mais sábia, mais conectada e mais leve de caminhar pela vida. O aprendizado deve servir ao bem-estar coletivo. Que haja felicidade. E isso nos devolve lá aquela ideia do nosso início. A ideia de encontrar um manual de instruções escondido na última página nos agradecimentos. É o ciclo se fechando. Quando um curso acadêmico super focado em história e religião conclui que o destino de todo esse empenho é o autoconhecimento e o simples desejo por felicidade, fica muito claro que a maneira como a gente consome informação hoje em dia precisa de uma revisão bem urgente. A educação real não muda apenas o que a gente sabe na teoria, ela deveria alterar a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Exatamente. O texto oferece a lente teórica e ali no mesmo fôlego já entrega a ferramenta prática para esse ajuste de percepção. E pensando nessa ferramenta prática, nesse dom maravilhoso da separação, fica uma provocação para que cada pessoa que está ouvindo a gente carregue ao desligar esse áudio. Qual seria? Em uma era de algoritmos que são desenhados para nos afogar em indignação o tempo todo, onde a sobrecarga de informação é o modelo de negócios padrão das redes, o que aconteceria se a gente aplicasse o método do pássaro chakravaka à nossa dieta diária de dados? Excelente pergunta. Quando a gente abre um portal de notícias que tem um viés super claro, ou quando a gente rola aquele feed do Instagram ou do TikTok em que opiniões extremas se misturam com fatos úteis, ou até, sei lá, numa discussão quente no ambiente de trabalho. Qual seria a nossa capacidade real de encontrar nutrição no meio desse caos? E separar o leite da água, né? Isso. E a pergunta mais dolorosa, quanta água pesada de distorção, de pânico manufaturado, de futilidade a gente tem engolido de forma automática, simplesmente porque a gente esquece que, assim como o pássaro mítico, a gente também tem o bico feito para escolher apenas aquilo que realmente nos alimenta. Fica então essa provocação para que cada um de nós pratique o próprio discernimento hoje e consiga deixar todo esse excesso lá no fundo da tigela. Até a nossa próxima investigação. Até a próxima, pessoal.